Rafael, quais os desafios que você encontrou para compor música vocal contemporânea? Eu acho que o primeiro desafio, na verdade, talvez o grande desafio, seja essa busca por novos timbres na voz, né? Encontrar caminhos sonoros interessantes para a voz, que é um instrumento super rico, sabe? E então, o que me levou a ter muita pesquisa assim, de repertório, buscar em grandes obras assim, do século XX, principalmente do século XX, né, para entender um pouco melhor dessas técnicas vocais e trazer isso para o meu universo e tentar achar a minha saída, né, a minha solução para criar algo interessante. Eu acho que o principal é isso, é buscar um som que me interessasse, um timbre que me interessasse, soluções técnicas para voz que me interessassem, que eu conseguisse construir uma música minha. Assim. Seu desafio maior, então, foi quanto ao aspecto timbre? Sim, eu acho que foi. Primeiro, acho que o primeiro de tudo foi com o aspecto timbre e logo depois foi fazer uma construção realmente formal dessa música a partir dessas novas técnicas, né? Elenquei assim várias voz falada, sussurro, chiados, coisas do tipo, e depois consegui construir uma música a partir dessas técnicas que eu elenquei. Acho que esses foram os desafios, né? Primeiro uma busca de timbre, uma busca de sonoridade, e depois como colocar isso junto numa música mesmo, numa construção coerente musical. Você mencionou sonoridade. Que tipo de sonoridade você esperava, principalmente do cantor? Havia uma emissão vocal idealizada para essa peça Aurora? Eu acho que eu transito por alguns ideais de emissão vocal. Ora voz falada, ora sussurro e ora uma voz cantada. Em relação a essa voz cantada, a minha expectativa e minha vontade é de que ela não fosse com o bel canto, né, com o canto mais voltado à tradição operística, né, à tradição dos leads, né, mas sim um canto mais de peito, uma voz de peito, que me interessaria mais para essa peça. Poderia dizer que uma voz que remetesse, nessa parte cantada, uma voz que remetesse mais ao canto popular? Sim. Do que, por exemplo, a ópera? Sim, eu acho que bem mais ao canto popular do que a ópera. Por que essa preferência? Eu acho que, por alguns motivos, eu escolhi textos muito curtos e muito sintéticos, muito diretos. Eu acho que, em algum momento, a inteligibilidade desses textos seria muito importante para mim. Então eu acho que essa escolha vocal de ter uma voz de peito, uma voz que se aproxima mais da música popular, facilitaria de que nesses momentos eu tivesse uma inteligibilidade maior do texto quando o cantor estivesse cantando. Na sua visão, para o cantor, quais são os desafios que um cantor terá para estudar ou para interpretar a sua peça? Olha, eu acho que para o cantor entender, né, buscar na sua própria voz esses efeitos todos que eu coloquei na partitura, que eu coloquei na minha música, né, esses efeitos que a gente chama de técnica expandida, né, que por vezes a gente chama de técnica expandida, e eu acho que construir as frases tal como eu pensei, eu acho que isso é um desafio, sabe? Inclusive acho que na primeira peça, no primeiro movimento, né? Aqui a gente tem um momento da voz solo. Eu acho que isso é bem importante, né? A construção dessas frases do ponto de partida, do ponto de chegada, e unir tudo isso para que ficasse coerente, sabe? Eu acho que isso é um desafio, né? Montar a peça em si, sabe? Fazê-la virar uma unidade. Rafael, agora a gente vai conversar um pouco sobre o processo criativo da obra. Como você elaborou o processo criativo da peça Aurora com relação aos seguintes elementos? Estruturação da peça. Olha, sobre a estruturação da peça, eu acho que o primeiro aspecto fundamental para mim foi determinar a duração estimada que eu gostaria para a peça, né, no total.
algo em torno de 5, 6 minutos. Nada grande, mas porém também não gostaria que fosse uma miniatura. A partir disso, eu busquei um texto, e esse texto foi um outro grande norte para eu estruturar a peça na questão de ter 3 movimentos e na questão de cada movimento possuir uma instrumentação diferente e assim dar uma forma final à minha peça. Você mencionou a instrumentação. Por que da escolha de voz e flauta, voz, flauta e piano? Olha, essa instrumentação, especificamente, eu acho que veio assim, voz, flauta e piano, né, a partir de instrumentistas que nós conhecíamos, que estavam envolvidos também em um projeto de música contemporânea. Então, eu achei que seria interessante escrever para voz, flauta e piano. A questão da divisão, de eu ter um movimento com voz solo, um movimento com voz e flauta e depois um movimento de voz, flauta e piano, é que, de uma maneira geral, eu pensei num crescendo para a obra como um todo, numa duração global. Ou seja, eu tenho um instrumento, voz, eu tenho no próximo movimento 2 instrumentos, voz e flauta, e por fim, voz, flauta e piano. Esse crescendo também se alia um pouco com a minha ideia de harmonia na peça, que eu tenho uma harmonia mais cromática, ela vai ficando um pouco mais diatônica para o final, que também é uma espécie de crescendo, uma espécie de abertura. Então, acho que eu casei uma ideia harmônica com uma ideia de instrumentação no fim. E quanto à utilização dos recursos vocais? Olha, eu acho que quanto aos recursos vocais, eu pensei em estruturá-los da seguinte maneira: carregar um pouco mais a primeira peça, que seria um movimento para voz solo, ou seja, entregar nesse movimento uma peça mais virtuosística, que o cantor está ali sozinho e se utiliza de mais recursos vocais, assim, de uma variedade maior e de uma dinâmica maior entre eles. E pouco a pouco eu vou tendo cada vez mais a presença da voz cantada, aquela voz de peito, aquela voz da música popular, e cada vez menos esses recursos tímbricos de voz mais incomuns, né, podemos dizer dessa maneira. E quanto ao texto, por que a escolha dos haikais? Olha, a escolha dos haikais especificamente foi porque eu precisava não, na verdade, eu queria um texto mais curto para fazer essa peça. E comecei a pensar, os haikais, no momento, estavam muito presentes na minha vida. Eu estava lendo vários haikais, até estudando um pouco sobre, e quando resolvi que seriam haikais, comecei a procurar em alguns livros, alguns textos que eu estava lendo no momento, e ao final eu resolvi escrever mesmo os meus próprios haikais, o que eu achei, na verdade, bem interessante e desafiador até numa questão de composição, eu acho. Por que você optou por utilizar voz falada, voz sussurrada? Que resultado sonoro você esperava com essas escolhas? Eu esperava criar linhas de tensões na peça, sabe? Uma alternância, por exemplo, na primeira peça que a gente tem uma alternância grande, né, entre voz cantada, voz falada, sussurro. A ideia é de ter muita atenção, de carregar a peça com muita atenção. Como o próprio texto, né, o próprio haikai dessa peça sugere, é um haikai um pouco mais tenso, né? Então, a ideia era essa, utilizar vários recursos vocais ali para criar uma tensão maior. E em momentos que eu tenho uma estabilidade maior, estabilidade de recursos vocais, ou seja, estou usando menos recursos diferentes, a ideia é de que a peça fique um pouco mais fluida, um pouco mais inteligível, também por conta de uma questão criativa, né, que eu tive para aquele movimento. Rafael, a peça Aurora foi criada em uma colaboração direta com o cantor, num processo colaborativo. Do ponto de vista do compositor, quais que são os pontos positivos e, se tiver negativos, dessa relação direta com o intérprete da obra? Olha, assim, no que eu posso dizer dessa experiência especificamente, eu acho que eu tenho só pontos positivos, pela seguinte questão: foi a primeira vez que eu escrevi para voz. Eu sempre escrevi música
para instrumentos acústicos, nunca para voz, e foi de extrema importância ter um cantor ao meu lado para me ajudar com dúvidas que eu tinha mesmo, porque realmente nunca tinha escrito, para me falar o que funciona, o que não funciona, se isso fica legal, me ajudar a testar, embarcar nas minhas inventividades, assim, sabe? Testar coisas que eu gostaria de ouvir. Então eu acho que é uma dinâmica que só enriquece o processo de um compositor como instrumentista, o compositor como cantor na hora desse processo criativo. Acho que só enriquece, justamente por isso. O compositor vai ter um aparato para não escrever mal para aquele instrumento, né? Porque você vai ter um especialista do seu lado, e o instrumentista ou o cantor, no final, vai ter uma peça de boa qualidade para se apresentar. E acho que a proposta que o Regis Carvalho me apresentou, assim, me propôs, foi incrível, e eu não me dei o direito de perder essa oportunidade de trabalhar tão de perto com o instrumentista, assim, acho que foi essencial.